Amém? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar uma palavra ao seu coração. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Antes de eu ler, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por nos dar o privilégio e a oportunidade de começarmos mais um ano, Pai. E começarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Eu peço que o Senhor continue a sustentá-los, a guardá-los, a prover em suas vidas e a fazer deles, Pai, luzeiros nesse mundo, sal da terra, luz do mundo, em nome de Jesus. Pai, em mais esse ano, nós pedimos sim que o Senhor nos abençoe de maneira abundante, para que nós possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Que as bênçãos nas nossas vidas, Pai, possa transbordar e alcançar milhares e milhares de vidas. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa, que as bênçãos nas nossas vidas possa refletir a Tua glória, possa refletir o Senhor. Usa-nos, Pai, como é da Tua vontade. Usa-nos para em mais esse ano de 2026, Pai, abençoarmos outras vidas, alcançarmos vidas, levarmos as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus, esse ano seja um ano extremamente feliz e alegre, não por aquilo que vamos receber, simplesmente, mas por aquilo que nós vamos dar, Pai, por gerarmos vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Peço ao Senhor também que nos abençoe na revelação da Tua palavra, através dessa palavra compartilhada que nós vamos ouvir agora, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Versículo 3. Eu sei que você tem perseverado, filho. Tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Até aqui por enquanto. Eu quero falar um pouquinho com vocês, queridos. Algo que está nesse texto, especificamente no versículo 4, que uma palavra de exortação do Senhor Jesus, em especial aqui está escrevendo ao anjo, ao líder, ao pastor, ao anjo da igreja em Éfeso, né? E ele no 4 ele está dizendo: você abandonou o seu primeiro amor. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse primeiro amor, sobre voltando ao primeiro amor. Eu sei, não é uma série de mensagens, mas quando eu estava meditando nessa mensagem, eu acredito que a gente poderia fazer sim um link com a mensagem da semana passada que eu ministrei sobre morrendo que se vive de verdade, sobre viver para Cristo, né? Sobre não só estar disposto a morrer por Ele, mas estar disposto a viver por Cristo. Essa palavra que eu estava meditando para o dia de hoje, eu acredito que tem tudo a ver com a palavra também de semana passada que eu ministrei, sobre morrendo que se vive de verdade, lá no Evangelho de João, capítulo 12. Mas hoje eu quero falar sobre voltando ao primeiro amor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração, a primeira observação que eu vejo no texto, eu quero compartilhar ao seu coração. Nesse texto, queridos, o que nós vemos nesse texto é que o Senhor ele está fazendo aqui uma correção. Ele está corrigindo o anjo da igreja.
Ele começa dizendo, né? As palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, onde estão os 7 candelabros. Aí ele começa dizendo, eu sei que você não pode tolerar homens maus, né? Ele começa até elogiando que você pôs as provas que se dizem apóstolos, mas não são, que você tem perseverado, suportado sofrimentos, que não tem desfalecido. E aí no verso 4 ele fala, mas eu tenho isso contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Aqui ele está fazendo uma correção. Ele está corrigindo a rota do anjo da igreja em Éfeso. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é sobre essa correção. Amados, eu quero começar dizendo para vocês, o nosso Senhor, Ele é um Pai amoroso. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. E eu quero começar dizendo a você, meu amado, quer entrar 2026 bem? Esteja disposto a aceitar a correção do Pai. Porque o nosso Pai constantemente, assim como nós que somos pais, temos crianças pequenas, não só pequenas, filhos maiores, adolescentes, às vezes o filho não entende muito bem, mas às vezes a gente corrige a rota, faz algo que o filho fica até bravo. O filho, às vezes, principalmente nos adolescentes aí, né? Às vezes estão numa fase que acha que sabe tudo. Parece que você está querendo privar eles de tudo, né? E na verdade algumas coisas que você faz, você está fazendo por amor, você está fazendo e protegendo ele, ensinando, porque você já tem mais experiência e você sabe que ele pode ali, ele vai se dar mal em certos caminhos. Então algumas correções que você faz é em amor, porque você ama o filho. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas às vezes existem certas situações do pai na nossa vida, que é a correção do pai. A correção do pai é de um pai amoroso. Porque se o pai permitisse fazermos tudo que nós queremos e ir por todos os caminhos, sem consequências, às vezes a gente ia se estrumbicar, queridos. Então tem muitas situações que vêm sobre as nossas vidas porque o pai nos ama e está corrigindo a nossa rota. Então eu queria dizer para você, aceita a correção do pai sobre a sua vida. Tem situações, às vezes, difíceis que nós passamos, tem coisas que não é o diabo, não. Tem certas situações que nós passamos que, às vezes, é a permissão de Deus corrigindo a nossa rota para que a gente se volte para Ele, para que a gente não se perca. E, às vezes, nessas situações difíceis, queridos, às vezes a gente sofre prejuízo financeiro, às vezes a gente, de alguma forma, sofre algo na saúde. Em algumas áreas a gente pode sofrer alguma coisa e é o próprio Deus permitindo certas situações para que a gente se volte para Ele. Porque se a gente for por esse caminho, a gente vai se perder. A gente vai se perder. Então o que eu quero dizer para você, só para começar, é que o nosso Pai, Ele é um Pai que nos ama e nos corrige. Lá em Hebreus você vai ver isso. Qual é o pai que ama o seu filho que não corrige? Qual é o pai que ama o seu filho e não disciplina? E se nós somos filhos, nós estamos sujeitos à disciplina. Agora, se nós não somos filhos, somos bastardos, vivemos de qualquer forma? Não. Mas se você é filho, queridos, saiba que o Senhor, com todo amor, quando for preciso, vai disciplinar, vai te disciplinar, vai nos disciplinar. Agora, a grande questão é, recebe a disciplina do Pai. Porque essa disciplina é para produzir vida e não morte. É para produzir vida. Amém, amados? Só que algo que eu vejo aqui na disciplina, eu quero pegar um gancho aqui falando de disciplina, de correção. Os mais velhos aqui vão se lembrar até. Nós já ouvimos muito na nossa liderança maior, já ouvimos muito falar sobre o sanduíche. Eu não sei quantos aqui já ouviram. Quem é mais antigo aqui lembra disso. Ouvimos muito em algumas ministrações a nossa liderança falar sobre essa aplicação do sanduíche na hora de você fazer uma correção. E isso não é uma teoria barata, não é uma psicologia barata, queridos. Quando eu vi esse texto aqui de Apocalipse, eu vejo esse modo de corrigir de Deus. Outros textos também. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, eu vejo Paulo fazendo esse tipo de correção também. Que tipo de correção? O que é essa correção que a gente chama de sanduíche? Eu não sei se vocês prestaram atenção. Por que é o sanduíche? Sanduíche, queridos, um sanduíche de pão, carne e pão. Vamos colocar um sanduíche assim. A primeira parte do pão aqui é o amor. O sanduíche no meio é a carne no meio é a correção. E a outra parte do pão é o amor. Então essa é uma forma que eu vejo que Deus corrige os seus filhos, quando preciso.
e a forma que ele nos ensina a corrigir também. Como assim, queridos? Você observa no texto que antes de Jesus aqui confrontar e falar do que estava errado com o anjo da igreja em Éfeso, você vê que ele começa dizendo, ó, eu conheço as suas obras, filho. Eu conheço o seu trabalho árduo. Né? Eu sei que você não pode suportar homens maus. Eu sei que você tem perseverado. Eu sei que você tem suportado sofrimentos pelo meu nome. Ele começa elogiando tudo que tinha de bom. Ele começa elogiando aquele anjo da igreja. Eu sei, eu tenho visto as suas obras. Como se dissesse, parabéns. Eu tenho visto o que você tem feito. Eu tenho visto as suas obras. Eu tenho visto que você tem suportado pelo meu nome. Eu tenho visto como você tem se mantido fiel. Eu tenho visto, filho. Aí ele entra com a correção. Mas tem algo que você precisa corrigir. Tem algo que você precisa corrigir. Você abandonou o seu primeiro amor. E no final ele fecha com amor. Depois ele fala, ele corrige, ele faz a correção, né? Lembra de onde você caiu, volta a praticar as obras do princípio. E ele fecha, queridos, com amor. Ele fecha dizendo, mas tem uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas como eu também as odeio. Nicolaítas, se for ver o ensino dos nicolaítas, era algo como se ensinasse que não tinha problema, a questão de perversão sexual, que não tinha problema nenhum você servir a Deus e ter práticas imorais. Então ele está falando, elogiando ali também o seu servo. Você condena essas práticas, parabéns. E isso, então, eu vejo essa questão dessa prática, dessa disciplina, queridos, que o nosso Deus ele faz conosco. E nos ensina a fazer essa mesma prática de correção. Paulo, eu vejo Paulo escrevendo, como eu falei aqui, eu vi isso com a nossa liderança a primeira vez, eles falando dessa prática do sanduíche, mas depois eu vi isso em alguns textos das Escrituras, então é algo que tem base. Esse texto fala sobre isso. Um texto de Paulo, 1 Coríntios. Não sei quantos de vocês conhecem bem a carta de 1 Coríntios, mas é aquela carta onde Paulo chega o taco na igreja, né? Que havia perversidade na igreja a ponto de um tomar a mulher do próprio pai, a ponto de haver divisão, inveja. Tinha muita coisa no meio da igreja. Mas Paulo começa a carta dizendo aos santos da igreja em Corintos, eu dou graças a Deus por cada um de vocês. Ele começa falando, elogiando a igreja, dando graças pela igreja por cada um. Só que aí depois ele vem com a correção. Só que é o seguinte, ó, entre vocês tem divisão. Entre vocês está havendo imoralidade que não tem nem entre os pagãos. E aí ele começa, você vai ver a carta em diversos assuntos, ele corrigindo a igreja. Mas ele fecha a carta falando do amor que ele tinha por aquela igreja. E essa correção é para a gente. Eu sei aqui, como eu falei aqui, tem uns mais antigos aqui, quando eu falo desse sanduíche. Eu quero até dizer para vocês, isso é algo que nós devemos praticar entre nós. Quando você vai corrigir o seu filho, olha aí para os papais e para a mamãe, um grande ensinamento. Quando você precisa corrigir o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, o seu irmão, você vê algo errado e precisa corrigir, uma forma bíblica de se corrigir, querido, é essa. Você já não chega com os dois pés e vai só corrigindo, só falando, você faz isso, você está fazendo isso aqui é errado. Mas de você falar daquilo que tem de bom. E isso quando você faz, queridos, você prepara a pessoa para receber a correção. Quando você fala para a pessoa, quando nós olhamos, tem um texto que fala, ninguém mais olhei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para nós olharmos para as pessoas com os olhos de Cristo. E quando nós olhamos assim, você não enxergar só as coisas que precisam ser corrigidas. Às vezes, seu filho, você precisa corrigir o seu filho, mas você olhar as coisas boas, e antes de você corrigir, você chegar, filho, olha, parabéns, você é um menino assim, você é um menino obediente, você é um menino educado, né? Mas tem uma coisa, Davi, você fez assim, você mentiu para o papai. Eu não aceito mentira. Né? E aí você fecha com amor, mas eu amo você, eu estou junto com você, né? E eu sei que isso não vai acontecer mais, se você precisar o papai vai ajudar você nisso, mas eu não quero mais que você minta. Mas você mostra o amor que você tem, você corrige e você fecha dizendo que você acredita que ele vai mudar. Eu acredito que você vai mudar. Eu acredito que vai ter mudança na sua vida. Isso é para... Agora aplica isso, queridos, no casamento. Casamento, então, para fazer essa prática, né? A gente tem um hábito de já chegar com os dois pés já falando do erro, né? E não chega, e não faz às vezes. Eu estou falando para vocês aqui, queridos, é algo que eu estou lembrando
e que muitas vezes eu acabo caindo no erro lá em casa. Às vezes a gente vai fazer alguma correção, seja com a esposa, seja com o filho, né, seja com alguém que mora com você, e a gente já chega com os dois pés falando do que errou. Você não está vendo que você fez isso, 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 e não elogia, não mostra o que a pessoa tem de bom, não mostra o que, né, e em vez de fechar também a correção ali mostrando que você acredita que ela vai mudar. Isso é importante, queridos. Isso é importante, essa correção. Amém? E eu vejo isso nessa carta, né, de Apocalipse, Jesus fazendo com o anjo da igreja. Ele elogiou, ele falou de tudo aquilo que aquele homem tinha, ele corrigiu e ele fechou dizendo algo bom em amor. Amém? Então essa primeira coisa que eu queria compartilhar ao seu coração é sobre essa aplicação do sanduíche aí na hora da correção. Eu quero que você veja um texto comigo, Eclesiastes capítulo 5, capítulo 8, aliás. Dá para ir rapidinho? Se der, eu não vou nem abrir aqui. Eclesiastes 8. Dá para ir, Vitor? Eclesiastes 8. Bom, aqui eu já abri aqui. Versículo 5, verso 6. Quero que você guarde esse texto aqui também. Olha o que diz aí. Versículo 5 e 6. Quem obedece às suas ordens não vai sofrer mal algum. Só eu quero pegar essa segunda parte do versículo. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Queridos, eu cansei de aconselhar pessoas com esse texto. Às vezes nós precisamos fazer uma correção também. E às vezes você está certo, você fala a coisa certa, você está certo no que você vai fazer, mas a Bíblia diz que o coração sábio, ele sabe a hora certa e a maneira certa de fazer. De repente você vai promover mais uma vez, vai fazer uma correção com o esposo, esposa, filho, um amigo, um irmão, mas você vai fazer, queridos, numa hora errada. Uma hora que a pessoa não está bem, uma hora que a pessoa, às vezes a pessoa chegou do serviço, está estressada, e você chega lá, você quer ir falar, quer corrigir. Não, mas eu vou falar, ele vai ter que ouvir que isso é verdade, mas você vai falar numa hora que é errada, e a pessoa não aceita isso. E de repente eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas eu falo a verdade, a pessoa que não quer ouvir a verdade. Às vezes não é que ela não quer ouvir, às vezes é que você foi falar numa hora errada, ou às vezes da maneira errada. Aqui a Bíblia fala que o coração sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Mais uma vez, às vezes a maneira que você vai exortar, a maneira que você vai corrigir, é da maneira errada. Eu posso dizer com propriedade. Às vezes teve vezes que a minha esposa já veio me corrigir, eu não lembro agora a situação específica, mas eu sei que já teve vezes que ela veio me corrigir, e eu meio orgulhoso, eu me mantive duro, não aceitei, mas não foi porque o que ela falou, eu sabia que ela estava certa, mas por causa do jeito que ela falou. Por causa do jeito que ela falou, muitas vezes não aceitar a correção. Às vezes você falar meio ríspido, você falar assim com arrogância, com coisa, às vezes você não aceita, porque às vezes foi de uma maneira errada, ou foi numa hora errada. E a Bíblia fala que quando com sabedoria a gente tem que fazer na hora certa e da maneira certa. Amém, queridos? Aí, em segundo lugar, que eu quero falar com vocês desse texto. Aí no capítulo, volta lá em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 2 e o verso 3. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado. E você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido, não tem desistido. Queridos, eu quero dizer para vocês aqui, Jesus tem visto o que você tem feito. Eu quero dizer para você que o seu Senhor tem visto. Seu Senhor tem visto toda a sua perseverança. O seu Senhor tem visto, queridos, que você não suporta coisas ruins, homens maus, você não suporta injustiça. O seu Senhor tem visto, queridos, que muitas vezes por causa de Cristo você tem sofrido. Às vezes sofre até prejuízo financeiro para fazer o que é certo.
Às vezes sofre, às vezes até desonra, sofre humilhação, porque você tem procurado se posicionar conforme Cristo quer. O Senhor, eu quero dizer para você, o seu Deus tem visto, eu tenho visto, filho, o que você tem feito. Eu tenho visto, né, que você, mais uma vez, tem perseverado, suportado sofrimentos, não tolera homens maus, tem perseverado, não tem desfalecido. E eu quero dizer para vocês, queridos, Deus não está alheio. Ele tem visto, talvez os homens não tenham visto. Talvez o seu pastor não tenha observado. Talvez a sua esposa não tenha valorizado. Talvez o seu esposo não tenha visto. Os seus filhos não tenham visto. Mas o Senhor tem visto. E eu quero encorajar você, queridos, a continuar fazendo, porque é dele que vem a recompensa. É dele. Não fique esperando dos homens. Deus usa os homens para te honrar no momento certo. Mas eu quero que você enche o seu coração sabendo disso. Às vezes você, já há algum tempo, você tem sofrido algumas coisas porque você tem buscado fazer o que é certo. Você tem buscado andar em conformidade com a vontade de Deus que você entende, tem suportado sofrimentos, não gosta de coisas erradas e tem buscado fazer o que é certo e por isso você tem sofrido. Muitas vezes já pensou em desistir. Muitas vezes, como diz lá no Salmo 73, né, o salmista, depois leia em casa, às vezes você olha, Senhor, e pessoas que nem se importam com o Senhor, nem se importam com a palavra, tem pessoas que estão aí, tudo bem, e eu que me importo em honrar o Senhor, me importo em andar em retidão, me importo em fazer o que é certo, olha o que eu tenho sofrido, Senhor, olha o que eu tenho passado, o Senhor tem visto. Eu quero dizer para você mais uma vez, o Senhor tem visto o que você tem passado, e Ele tem visto que você tem perseverado, Ele tem visto que você não tem desistido, Ele tem visto que você tem honrado o nome dEle, Ele tem visto. Amém, querido? Eu estou dando ênfase aqui porque eu creio que o Senhor quer falar com alguém aqui, Ele tem visto. E eu quero que você guarde isso no seu coração, Ele não está alheio, mesmo que ninguém esteja vendo, Ele está vendo. E nós sabemos, em inúmeros textos aqui, vira e mexe eu falo textos que falam sobre isso, né, como diz lá em Gálatas, não se engane, se você tem, na hora certa tem colheita. Na hora certa o que você está semeando tem colheita. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quero que você abra só um texto, 1 Coríntios 15, 58. Eu citei esse texto aqui até numa homenagem aqui aos líderes, quando nós fizemos no final do ano. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Mantenham-se firmes, nada abale vocês nesse ano. E mantenham-se sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o que vocês têm feito não é inútil. Tudo que vocês têm feito no Senhor não vai ser inútil. Então fica firme, se mantenha firme. Amém? Em nome de Jesus. Salmo 73, versículo 13 e versículo 14. Eu quero fazer esse salmo que eu fiz menção, eu quero ler 2 versículos só. Salmo 73. Verso 13 e 14. O salmista aqui, ele dizia assim, queridos, num momento de insensatez: certamente foi-me inútil manter puro o coração. Foi inútil eu manter o meu coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mas no verso 13 e o verso 14 só, o salmista diz: certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois eu sou afligido.
o dia inteiro, todas as manhãs eu sou castigado. Eu quero dizer para você, o que você passou por buscar honrar a Deus não é inútil. Não foi e não vai ser inútil. E não é em vão que você tem passado pelo Senhor. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Em terceiro lugar, eu quero falar com vocês, que está no capítulo de Apocalipse 2, lá onde nós lemos, o versículo 4 e o versículo 5. Capítulo 2, verso 4 e verso 5. Contra você, eu, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, eu vou vir a você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Até aqui por enquanto, queridos. Queridos, quando a gente presta atenção nessa passagem, a exortação é: filho, você não me ama como você me amava antes. O seu amor já não é como era no princípio. Você não me ama da mesma forma, da mesma maneira. Sabe, queridos, tem um livro até do pastor Luciano Subirá que chama De Todo o Coração. Se você puder, leia. Que fala sobre o maior, o principal e maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração. Não é só amar a Deus, mas a Bíblia fala como amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. Essa é a forma que nós devemos amar a Deus. Outra forma de amar a Deus não é aceitável diante dele. Eu amo o Senhor, mas como nós amamos ao Senhor? E muitas vezes, queridos, o Senhor pode sim vir para corrigir a nossa rota e nos dizer, porque Ele nos ama: filho, eu tenho visto que você me ama, eu tenho visto que você não desistiu, filho, eu tenho visto que você tem perseverado em me servir, eu tenho visto que você tem servido na minha casa, eu tenho visto que você tem procurado andar em santidade, tem procurado me honrar, mas tem uma coisa, filho, o seu amor não é como era antes. Você lembra como você me servia antes? Você lembra como você era apaixonado por Jesus? Você lembra quais eram as suas prioridades? Você lembra como seus olhos brilhavam quando falava de Jesus? Sua boca se enchia de riso, de alegria? Você lembra que quando você saía na rua, né, você procurava uma oportunidade para falar de Jesus? Quando você estava entre os parentes, você não via a hora de ter uma oportunidade? Você lembra a sua paixão, como você era apaixonado de todo o coração, alma e entendimento? Sabe, a demanda de Deus aqui não é que você não ama. Queridos, não é para ninguém específico, é para todos nós. A demanda de Deus é: filho, não é como era antes. Eu disse que tinha um link com a semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre viver para Cristo. Sabe, Deus, muitos aqui, como eu disse semana passada, muitos aqui estariam dispostos a morrer, se fosse preciso entregar a vida para Cristo. Mas quantos estão dispostos a viver? A falar: Senhor, eu vou viver para o Senhor, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus planos, mas a minha vida é para fazer a tua vontade, a minha vida é para frutificar, a minha vida é para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, e me alegrar nisso. Igreja, eu queria dizer para vocês nessa noite, nós estamos entrando mais um ano de 2026, e mais uma vez falando de desejo, como eu falei na semana passada, o meu desejo, queridos, é que esse ano o Senhor nos desperte, para que nós sejamos, o nosso coração se volte totalmente para Ele. Sabe, para que o primeiro amor, aquela paixão por Cristo, aquele desejo, nada e ninguém roube isso de nós. Os prazeres desse mundo, os deleites que esse mundo nos oferece, os prazeres que esse mundo nos oferece, que são os lícitos, estou falando dos lícitos agora, não seja mais importante, mais desejado do que a presença do nosso Deus.
Que nós amemos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, queridos. Que quando a gente sente, não estou falando de fanatismo, mas que quando a gente sentar para conversar com as pessoas, quando a gente sentar para ir para os lugares, para o trabalho, num lazer, sabe, o nosso coração esteja tão cheio de Jesus que quando a gente chegar perto das pessoas, for falar algo, o que saia da gente é Jesus. O que venha sair de nós é a palavra de Deus. Não como um religioso, um fanático, mas aqueles que aproveitam uma oportunidade do jeito certo, da maneira certa, ele lança uma palavra, porque o coração dele está ardendo por isso, porque ele quer agradar o coração do Pai, porque ele quer cumprir o propósito que é ganhar vidas, alcançar vidas, edificar vidas. Que esse ano, querido, seja um ano de restauração. E a restauração não é simplesmente da saúde, que Deus te restaure na saúde, que Deus restaure o seu casamento, que Deus restaure a sua vida financeira, que tudo isso seja restaurado. Mas que seja um ano de restauração, queridos, no nosso amor por Cristo, no nosso amor por Jesus. Que o nosso coração volte a arder. Que o meu coração, que o seu coração volte a arder por Jesus, volte a se apaixonar por Jesus, volte a estar cheio de Jesus, queridos. E como eu disse também na semana passada, por isso que eu disse que é um link com a palavra da semana passada, né? Porque se isso estiver acontecendo, em nós, se o nosso coração estiver cheio de Jesus, vai ser natural o crescimento da igreja, vai ser natural a edificação da igreja. Vai ser natural o seu crescimento. O crescimento na sua casa. A mudança na sua casa, a mudança no seu casamento. A mudança que você está esperando. Querido, sabe qual é o grande segredo? Se enche de Jesus. Se apaixone por Ele. Volte ao primeiro amor. Enche o seu coração de Deus. Coloque os seus problemas, as suas adversidades nas mãos dEle e se encha dEle. Sirva a Ele de todo o coração, com toda alegria. Faça o que Ele quer que você faça. E acredite que enquanto você está fazendo isso, Deus vai estar trabalhando em seu favor. Ele conhece as suas necessidades e vai estar suprindo cada uma delas. Vai estar trabalhando em favor de cada uma delas. Como diz em Mateus capítulo 6. Né? Mateus capítulo 6 que fala: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas eu vou acrescentar. Todas as demais, não é só comida, bebida, veste, como diz, mas Deus conhece cada uma das suas necessidades físicas, emocionais. Ele conhece, queridos. E à medida que você se dispõe a servi-lo e a ser realmente, a fazer de todo o coração, Ele vai suprir essas necessidades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer em Deus, irmão. Tenha prazer nele, em fazer o que Ele quer. E Ele vai satisfazer sonhos e projetos do teu coração. Amém, queridos? Eu quero que você abra um texto em Oséias. Oséias capítulo 2, verso 14 e 17. Projeta para mim. Oséias 2, verso 14 e 17. Aqui é Deus falando à nação de Israel. Ele diz assim: portanto agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho, outras versões, com ternura. Ali eu devolverei a ela suas vinhas. Vinhas, queridos, quando você vai estudar a simbologia do vinho, a simbologia bíblica fala sobre alegria, algo que nos faz feliz. Farei do vale de Acor. Acor, se eu não me engano, me ajudem aí, aqueles que têm, mas eu acho que é um vale de... Acor significa desgraça, né? Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Está falando para a nação de Israel. No dia em que a nação de Israel foi liberta da escravidão do pecado, foi liberta das garras de Satanás, foi liberta das garras de Faraó, ali, queridos, o povo se alegrou, ali o povo jubilou, e ali aqui Deus está dizendo para a nação de Israel: sabe, nação de Israel, eu vou levar vocês para o deserto. O deserto simboliza tempo de provação, tempos difíceis. Eu vou levar você para um tempo difícil, porque ali você vai se voltar para mim novamente, como no tempo em que você saiu do Egito. Porque ali eu vou devolver, ali você vai voltar a sorrir. Ali eu vou devolver, ali você, naquele dia, eu declaro o Senhor, você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Aqui está falando, ali você vai voltar a ter intimidade comigo. Não vai ser só um relacionamento de Senhor, mas você vai voltar a ter intimidade.
Você vai voltar a ter intimidade. Queridos, às vezes na nossa caminhada com o Senhor, a gente vai se perdendo. A gente vai se tornando religioso. A gente vai se tornando cascudo. A gente vai se acostumando como algo normal. Sabe, queridos, eu estava meditando nisso para a minha vida. E ali muitas vezes, tem vezes que Deus tem situações difíceis que acontecem, que é Deus te levando para o deserto. Não é o diabo, não. Deus levando para o deserto, porque ali Ele quer tratar com você e falar, e para que você se volte para Ele. Como nos dias da sua infância, como diz o texto, quando você saiu do Egito, quando você aceitou Jesus, Jesus era tudo para você, era Jesus. Você era cheio de empolgação para falar de Jesus, para falar da salvação, mas aí o tempo passou. Os Baalins foram tomando conta do coração, muitas coisas foram entrando, muitos ídolos foram entrando, as lutas foram surgindo, foi deixando o coração cascudo, e muitas vezes, queridos, a gente já não está tratando só como Senhor, mas não tem mais uma relação de marido, não é mais o meu marido, não é uma relação de intimidade com Deus, é uma relação só de Senhor, mas Ele quer uma relação de intimidade conosco. E eu queria convidar vocês esse ano, queridos, mais uma vez como igreja, que esse ano o maior desejo e a nossa busca seja por uma relação de intimidade com o nosso Deus. Que nós não venhamos aceitar a viver num âmbito superficial, mas que esse ano fala, não, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso que você não espere, em nome de Jesus, não espere que Deus te leve para o deserto. Não espere que Deus leve você para o deserto por amor. Não espere que venha uma disciplina do Pai por amor para que você faça isso. Não espere isso, mas se vier ainda, glória a Deus, mas que a gente entenda, queridos, e se volte para o Senhor e volte a ter um relacionamento de intimidade. Que você não aceite viver num âmbito superficial com Deus. Que você não aceite viver uma vida numa mesmice e de maneira rasa, mas que você entenda que Deus te chamou para viver uma vida de intimidade com Ele, uma vida mais profunda com Ele. Ele quer falar com você, Ele quer que você se alegre quando você ouve Ele, Ele quer te encher do Espírito Santo dEle, quer usar a sua vida para abençoar vidas, mas Ele quer também transformar a sua vida e que você tenha prazer nele, que você tenha prazer no tempo que você tem com Ele. Ele quer ter esse relacionamento de marido, de intimidade, e não só de Senhor. Amém, queridos? E ali Ele falará conosco com carinho. Então que a gente se volte para o Senhor, queridos. Que a gente entenda que o nosso Senhor quer ter um relacionamento de intimidade conosco. E esse seja um ano que eu e você, igreja, nós possamos buscar esse relacionamento de intimidade. Eu falo para vocês, queridos, como pastor, como líder, é tão fácil a gente, como na música que nós ouvimos semana passada também, é tão fácil a gente ir perder o nosso propósito. É tão fácil a gente começar a se embaraçar com tantas coisas e perder o nosso propósito. E sem perceber a gente vai se embaraçando e se enredando com tantas coisas e vai se esfriando. E aí você não deixou de orar, você não deixou de ler, você não deixou de congregar, só que não é a mesma coisa. Mais uma vez, eu quero voltar lá em Apocalipse. A demanda de Deus não é que você não ama. Olha só que Deus está falando que Ele tinha uma alta performance. Era uma igreja que tinha uma alta performance. Mas não é de performance. Deus não quer sua performance. Deus quer o nosso coração. Um coração realmente voltado para Ele, que se alegra nele, na presença dEle. Amém, queridos? Então lembre-se. Mas a palavra é, lembre-se de onde você caiu. Mas não é lembrar só para você lembrar e falar, puxa, você já se pegou com aquele saudosismo assim? Nossa, eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu lembro no começo da minha conversão, eu lembro quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Ele não está fazendo uma exortação para você se lembrar e ficar no saudosismo. A exortação é, lembre-se e volte. Arrependa-se. Arrepender é que você mude o caminho. A exortação, e aqui é uma exortação, uma correção, queridos. A exortação é, você precisa voltar como no princípio. Você precisa voltar a me amar como você me amava. Você precisa voltar a me adorar como você me adorava. Eu preciso voltar a ser o primeiro no seu coração como eu era.
Então não é ficar com saudosismo, eu lembro. É para você lembrar, é para nós nos lembrarmos e voltarmos. Amém, queridos? Arrepende-se e volte às práticas do princípio. Não basta se lembrar de onde deixamos de amar o Senhor como deveríamos, mas precisamos nos arrepender, queridos, disso. E ter em mente que a única forma aceitável de amar o Senhor é de todo o coração, de toda a nossa alma, em todas as nossas forças. É um texto que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Falando para Israel: Israel, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Essa é a forma. Não tem uma forma, outra forma de amar o Senhor. Então nós precisamos, queridos, de verdade, nos arrepender e voltar a amar o Senhor como no princípio. Outra forma de amor para com o nosso Deus não é aceita. Se não fosse, ele não diria para que o anjo da igreja de Éfeso se arrependesse. Então, se ele fala para se arrepender, porque não tem, mesmo que você esteja numa alta performance, eu estou servindo, eu sirvo na igreja, eu estou firme, eu estou congregando, eu estou fazendo isso, tá? Mesmo que você esteja numa boa performance, mas não é só isso. Não é só isso. Quando não estamos mais amando a Deus como no princípio, queridos, é porque certamente nós deixamos alguma coisa afetar o nosso coração. Tiramos às vezes os nossos olhos do foco, começamos a nos friar em nosso amor pelo Senhor, muitas vezes nos tornar egoístas, como nós vimos na semana passada. Eu não vou ler os textos aqui para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler 2 Coríntios 4, 16, 18, 1 Coríntios 13, 5, Lucas 8, 13, 14. Se você quiser, pode pegar com o pastor esses textos. E quando isso acontece, nós precisamos voltar a praticar as obras que nós praticávamos no princípio. E isso significa limpar o nosso coração de todo o lixo que a gente permitiu entrar e se instalar nele, pedindo a ajuda de Deus para isso. Voltarmos os nossos olhos para o foco, voltar a fazer a obra de Deus como fazíamos no princípio, queridos, com amor, com paixão, com as motivações corretas, tendo o desejo e a prioridade de agradar o coração do Pai. Eu acredito que quando Jesus fala de voltar a praticar as obras do princípio, ele não está falando aqui, queridos, preste atenção, ele não está falando de quantidade e nem de intensidade. Porque você vê que no começo do texto aqui de Apocalipse 2, ele está falando: eu conheço as suas obras, você tem perseverado, está falando das obras de quantidade e intensidade. Então aqui quando ele fala de voltar a praticar as obras, ele não está falando de você fazer grande quantidade ou intensidade. Eu acredito que não é isso no reino de Deus, né? Porque ele elogia o trabalho árduo da igreja, mas ele está falando de fazer as coisas certas com as motivações certas. Amém, amados? É isso que eu acredito que ele está falando, nas coisas certas, com as motivações certas. Porque é fácil, tem muitas pessoas que podem fazer muito trabalho na igreja, mas com a motivação incorreta. Pode fazer muitos trabalhos, mas o coração está distante. E não é isso que nosso Deus quer. Então não é quantidade, não é intensidade, que faz parte, muito trabalho faz parte, mas é o nosso coração. Ele olha o coração. E para terminar, queridos, eu quero falar com vocês sobre as consequências de não se arrepender. O texto diz que as consequências da gente não se arrepender é ter o nosso candelabro removido do lugar. Apocalipse 2:5 fala isso. Se você for ver um pouco atrás aqui no capítulo 1, no verso 19, vai falar o que significa as estrelas e o candelabro. Vai falar que as estrelas aqui são... Deixa eu até pegar aqui para eu não errar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aqui ele está falando que a consequência, se você não se arrepender, eu vou vir a você e eu vou tirar o seu candelabro do lugar. O candelabro, ele fala, queridos, sobre a igreja. Mas o candelabro, ele fala também, nós estudamos até isso aqui no Construindo na Rocha. O candelabro, ele fala também sobre a presença de Deus. Fala sobre a presença do Espírito Santo. Lembra aquele texto de, se eu não me engano, de Zacarias,
que fala, o que você vê? Eu vejo um candelabro de ouro. Ele fala, viste bem, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então ele simboliza também a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, é isso que simboliza. E o texto diz que as consequências de não se arrepender é ter o candelabro removido do lugar. Sabe o que isso nos diz, queridos? A igreja, coletivamente, ou até individualmente falando para a gente, cada crente individualmente perder a sua posição quando deixa de ouvir a palavra de Deus, se esfriam no amor. O lugar, eu vou remover o seu candelabro de lugar, o lugar envolve uma posição onde existe autoridade, proteção. O que nos fala isso então, queridos? De vou remover o seu candelabro se não houver arrependimento. Igreja, preste atenção, eu quero encerrar com isso. Você pode não perder a missão, você pode permanecer aí no seu lugar, eu posso permanecer aqui no meu lugar como pastor, como um líder, mas se não houver um arrependimento, se não voltarmos a amar o Senhor como no princípio, o que pode ser removido do lugar, queridos, que nós podemos perder, é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Como igreja. É sermos uma igreja que nos reunimos, falei disso também semana passada, pode haver muito barulho, pode haver muito movimento, pode haver muito evento, mas já não tem graça, já não tem unção, já não tem presença de Deus. É ser uma igreja morta, é ser uma igreja fria, é ser uma igreja onde pode ter até um ensino, mas um ensino simplesmente teológico, mas não tem graça, não tem presença de Deus, não tem a unção de Deus sobre as nossas vidas. E o que Deus está falando é, se arrependa, filho. Se arrependa, porque senão essa graça, essa presença, essa autoridade, porque a autoridade que vem não é de conhecermos a letra, você sabe disso. Não é a letra. A autoridade que vem, queridos, é a graça, é a unção de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E o que Ele está dizendo para nós, igreja, vocês precisam se arrepender, nós precisamos de um arrependimento. Nós precisamos, e esse arrependimento não é porque não amamos, mas a forma, não amamos mais como no princípio. Então volte a amar como no princípio, para que nós não venhamos cair nisso, não nos tornemos uma igreja fria, vazia, sem graça, sem autoridade. Não nos tornemos uma igreja assim. Isso, estou falando coletivamente, mas isso pode ser na nossa vida. Isso pode ser na minha vida, na sua vida, no seu ministério. Amém, queridos? Deixa eu convidar você a ficar de pé. A gente pode não perder a missão, mas a gente pode perder o prazer na missão. Pode não perder posição. Você continua na posição. Eu continuo na posição de pastor, mas não tem mais autoridade. Você pode continuar no ministério, mas você não tem mais autoridade. Você até tem sido deixado pelos homens, mas a autoridade que vem do alto não tem sido mais sobre as nossas vidas. E a consequência de não nos arrependermos, queridos, de não voltarmos à prática das primeiras obras, do primeiro amor, pode ser não ter isso. E esse chamado de Deus não é para a gente ficar triste, o chamado de Deus é para a gente se alegrar, porque é o chamado de um Pai que nos ama. E nos chama, igreja do Senhor Jesus, chama a mim e a você, nos chama como igreja. Igreja, que nós venhamos nos voltar para o Senhor de todo o coração e amar da única forma aceitável, de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, com todas as nossas forças. Que esse ano não seja um ano que a gente vá arrastando com a barriga. Esse ano não seja um ano que a gente vai simplesmente cumprindo uma agenda, mas seja um ano que a gente mergulhe em Deus. Que a gente volte a ter intimidade com Ele. O resultado da intimidade seja a autoridade. Se o resultado da intimidade seja alegria, seja realmente o transbordar de Deus nas nossas vidas e alcançando outras vidas. Amém, amados? Eu quero encerrar com vocês. Eu quero orar. Primeiramente despedindo o pessoal que está nos acompanhando via online. Depois eu quero fazer um momento com vocês aqui, só com a igreja aqui presente. Amém? Eu quero orar primeiramente com todos, com o pessoal online, e vou despedir o pessoal de casa. Feche seus olhos.
Pai, eu agradeço ao Senhor por esse tempo, por essa palavra. E eu peço que ela continue, o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Continue a falar conosco. Nós não queremos só as Suas bênçãos. Pai, o que nós queremos, eu acredito que essa é a vontade dos meus irmãos. O que nós queremos é ser cheios do Espírito Santo. Cheios de Deus, Pai. Cheios de Deus. Não cheios de teologia. Não cheios de uma palavra vazia. Mas cheios da Tua presença, Pai. É isso que nós queremos como igreja nesse ano de 2026. Pois nós temos a plena certeza e convicção que as demais coisas vão ser consequências, Pai. O que nós queremos é cumprir o propósito para qual o Senhor nos chamou e nos criou. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser uma igreja cheia de Ti. E, consequentemente, sabemos que seremos uma igreja poderosa em palavras e obras, relevante para abençoar vidas, a começar do lugar onde o Senhor tem nos plantado e se estendendo para muitos outros lugares, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro ao Senhor, Pai. Amém e amém. Quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando em casa, que Deus os abençoe. Esse é o desejo do meu coração para vocês, queridos. Que esse ano você se aprofunde no seu relacionamento com Deus, tenha intimidade com Ele e você desfrute do sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Queridos,